Oi, 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 tudo bom, gente querida, gente boa, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo, que o Espírito de Jesus nos ilumine e abra o nosso entendimento. É tudo que eu quero, é tudo que eu peço, é tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Nós estamos em Mateus 25. Mas antes de eu prosseguir, quero lembrar que o algoritmo só entende uma linguagem muito básica. Essa de você entrar aí, se não é inscrito, inscrever-se, apertar o sininho e botar o seu like. De 8 em 8 minutos isso deve aparecer na sua frente, só para quem for entrando e se lembrando. E se você tiver amigos que porventura comentem em qualquer espaço de comentário, diga, vai e se inscreva, caso você não seja inscrito ainda no canal Caio Fábio. Então estamos em Mateus 25 e na parábola escatológica dos que dormem, dos que não vigiam. E Jesus usou aqui a imagem de 10 virgens. É uma imagem, é uma arquetipia extremamente do Oriente Médio, antigo, de 2000 anos atrás, mas no Oriente Médio, em alguns países, ainda é possível, mesmo nos dias de hoje, alguém ter o seu próprio harém, ou ter uma quantidade de esposas que ele escolhe a dedo, preferencialmente, de acordo com a cultura e com a religião, virgens, sexualmente falando. E é o que Jesus faz aqui, é contar uma história que todo mundo entendia. E é uma expectação que todo mundo compreendia. Essa bem do Oriente Médio, aonde o noivo, naquele patriarcalismo total e absoluto da cultura do Oriente Médio, o noivo tem prerrogativas superiores, absolutamente superiores às da mulher. Hoje você vai a um casamento, quem espera é o noivo. Quem faz esperar muitas vezes é a noiva, que chega, e algumas delas são exageradamente atrasadas. Para quem vai oficiar o casamento, muitas vezes é insuportável. Como eu falei ontem, essas esperas. Mas na nossa cultura, isso está invertido em relação ao Oriente Médio contemporâneo e passado. No passado, e aqui 2000 anos atrás, nos dias de Jesus, era a noiva, ou no caso de ser uma realeza casando e querer e poder e ter legislatura que oficializasse, que validasse um casamento dessa natureza, que era algo pertinente apenas aos que tinham fábulas e fábulas em dinheiro, em poder, em autoridade, em recursos de comando, de poder selecionar 10 meninas virgens para serem suas esposas, e elas é que esperavam a vinda gloriosa desse indivíduo. Então,
não esquecendo que Jesus está falando com os contemporâneos dele. Tudo que ele diz aqui, ele usa imagens, figuras e construções de uma teatralidade ilustrativa de 2000 anos atrás, e do Oriente Médio, e da Palestina especificamente. Não tem nada a ver com o que acontecia em outros lugares do mundo. Havia muitos outros lugares do mundo nos dias de Jesus em que essa descrição aqui já seria algo estranho. Em alguns lugares seria até meio escandaloso. Embora na maior parte das culturas fosse algo completamente natural e aceitável. Mas há uma controvérsia que, nesse caso, não tem nenhum significado porque ela tem apenas a propositura ilustrativa de ajudar-nos a enxergar, a entender o que Jesus está querendo dizer e está dizendo para a gente compreender em qualquer tempo, época, cultura ou geração, fazendo daquilo uma interpretação, não uma tradução literal. Qual é, portanto, a interpretação que está proposta para os apóstolos, para os discípulos? Começando do fato de que entre os discípulos de Jesus há homens e há mulheres. Entre os apóstolos, oficialmente, de acordo com as narrativas dos evangelhos, só tem homens. Embora mais adiante a gente vá percebendo a existência de mulheres com dons e com chamados apostólicos. Especialmente você enxerga isso em Romanos 16, naquela saudação final de Paulo a pessoas dos dias dele, dentre cujas pessoas ele inclui mulheres com características e com dons de apostolado. E ele atribui respeito, autoridade e reverência à consciência do Evangelho que elas carregavam. Algumas dessas pessoas, ele diz, já estavam em Cristo antes de mim. Pois bem, voltando ao nosso texto de Mateus 25, ontem a gente viu como agem os prudentes, porque a grande ênfase nessa mensagem escatológica, nesse pequeno apocalipse do sermão do Monte das Oliveiras, Jesus se concentra mais do que tudo em prudência, fidelidade, vigilância, percepção, olhos abertos, estar apercebido, ser cuidadoso, fechar a porta da casa como um bom pai de família, verificar riscos e perigos, não embarcar em nenhuma notícia que falsifique o anúncio original que nos foi dado pelo noivo. A ênfase é, portanto, em vocês não sabem nem a hora, nem o dia, nem o tempo, nem a época. E não apenas vocês são os que não sabem, anjos e criaturas multidimensionais não sabem, o Filho não sabe e é prerrogativa exclusiva do Pai. Portanto, vigiem, sejam prudentes e fiéis e tomem cuidado com a grande tentação. E como eu disse ontem e disse na semana passada e na anterior, desde que a gente vem há um mês ou mais falando aqui sobre esse pequeno apocalipse do Monte das Oliveiras, Jesus enfatiza o tempo todo o fato de que, por não sabermos a hora, o dia, o mês, a época, o ano, não sabemos nada. A gente tem sinais que são recorrentes, que vão crescendo na linha do tempo, aumentando o seu espiral, alargando a grandeza e manifestando a globalidade desses fenômenos, até que se tornam gerais e totais
E Jesus também enfatiza isso, pois aquele tempo, aquele dia, aquela hora, há de sobrevir sobre todos, todos os que habitam sobre a face da terra. Então, relembradas as ênfases principais de Jesus, que não são os sinais, são os cuidados que se deve ter. Justamente porque ninguém tem garantias de nada. E a grande tentação, ele disse, seria que por causa do grande lapso, por causa do interregno, por causa desse gap histórico, por causa da demora entre a ida dele e a volta dele, esse ato iria criar um espaçamento psicológico interior, uma relativização de princípios, de significados, de valores e de caráter, iria atingir quase todo mundo, a ponto de ele dizer, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Tão tenebrosos serão esses dias. E aí, eu repito, só no dia de hoje, pela terceira vez, a grande tentação era o hiato. É nessa espera, é nesse tardar do noivo, como a gente lê no verso 5, é na espera que a gente vê nas demais parábolas que Jesus contou anteriormente, preparando para esse tempo, para esse momento do arrendamento da vinha. É outra imagem que Jesus usa. Então, arrendou a sua vinha e se retirou. Como ficou muito tempo fora, e nesse intervalo, os arrendatários, os que se responsabilizaram por cuidar da vinha, ou do campo, ou da fazenda, ou da propriedade, ele usa várias imagens para dizer a mesma coisa, conclui quase sempre do mesmo modo. E em todas essas narrativas aparece a mesma coisa, o hiato, a demora. E é nessa demora que as pessoas mudam. Você note, chamando tudo isso para hoje, para aqui e agora, quando as pessoas se convertem num tempo bom, como aconteceu comigo há 52 anos, foi um tempo relativamente bom. Um dos melhores tempos, deixa eu dizer a você, da chamada história da igreja no Ocidente. Foi esse tempo no qual eu e muitos outros se converteram no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Houve o primeiro grande evento bancado pelo Billy Graham na Alemanha nos anos 50 para falar sobre a evangelização do planeta, para cujo evento foram pessoas nobres do evangelho, gente linda, meus irmãos que faziam parte da igreja, que eu respeitei, respeito e respeitarei minha vida inteira, feita de gente santa, gente boa, gente pura. Aí depois houve pequenos outros eventos. Aqui mesmo na América Latina houve o CLAD 1, e para cujo evento também meu pai foi e várias outras pessoas foram. Houve entre a Alemanha e um outro evento importante, pequenos eventos regionais, até que chegamos em 1974. E tivemos um dos mais importantes eventos da história da igreja cristã não católica e não ortodoxa grega ou russa ou cópita. Embora tenham havido representantes oficiais de todos esses grupos, mas a convocatória dessa reunião
era para o protestantismo e para o evangelicalismo mundial, incluindo os pentecostais, que ainda eram, na sua liderança mundial, ainda eram, em 1974, pessoas sóbrias, dentre as quais o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, que foi aqui do Brasil, juntamente com vários outros amigos queridos pastores. Alguns já partiram para o Senhor, outros ainda estão vivos, muito idosos. Praticamente ninguém mais restou daquela época, só os que estiveram ali sendo ainda muito jovens. Os que hoje já idosos ainda estão entre nós, mas foram testemunhas oculares de Lausanne. Foi onde se elaborou uma proposta de missão integral da igreja. A igreja deveria anunciar as boas novas, que não eram 4 leizinhas espirituais, era a pregação do Evangelho da Graça, conforme a gente vê anunciado por Jesus e replicado pelos apóstolos, e o compromisso que Jesus mandou que tivéssemos, e que os apóstolos nos lembraram que tivéssemos, ou seja, que não nos esquecêssemos jamais dos pobres. Porque a mensagem e a pregação do Evangelho ganhavam concreção, praticidade, verificabilidade e coerência quando elas chegavam e atingiam o pobre, o carente, o necessitado, o aflito, o desgarrado, o perdido de si mesmo e da vida. Ou seja, a ênfase vinha naquelas pautas de Jesus: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Livros e livros foram produzidos sob essa temática. Isso deu uma melhorada na consciência, pelo menos de boa parte da liderança cristã no planeta. Isso também já tinha encontrado uma igreja católica um pouquinho melhor. Depois do Papa João XXIII, depois do Concílio Vaticano II, que teve influência sobre o que aconteceu no meio evangélico em Lausanne, em 1974. E houve desenvolvimento, evolução. Eu já era convertido, já pregava o evangelho nesse tempo. Mas eu fui profundamente impactado pela validação do que a gente já fazia. Porque nós já fazíamos naturalmente isso por causa do evangelho. Pura e simplesmente em razão de que Jesus tinha ensinado. Eu lia o Novo Testamento, meu pai lia o Novo Testamento, a gente sabia o que é que Jesus esperava das práticas de servos dele e de uma comunidade de fé, como era o caso da gente liderando comunidade de fé na nossa cidade natal, em Manaus. Nós sabíamos. Quando Lausanne veio com aquela elaboração da missão integral da igreja, para nós foi uma grande satisfação. Logo depois daquilo houve o CLAD 2, e eu estava lá, com René Padilha, Samuel Escobar, Pedro Arana, pessoas de fora daqui, Norberto Saraco, vários outros, e aqui do Brasil também uma quantidade enorme de amigos, companheiros da caminhada. Estávamos lá, o Manfred Grelet, o Robson Cavalcante, o Valdir Steuernagel, o Dieter Breppel, o Keio Iwasa, que já está com Jesus, o Noé Stanley, que já está com Jesus, e vários outros amigos. A Neuza Itioca, que naquele tempo ainda era crente, e hoje partiu para a eternidade já. Havia outras pessoas assim, e tinham representação significativa no que de sério se tentava fazer no Brasil. Era gente fiel e gente prudente.
Então, quando você, eu dizia, se converte numa geração assim, é uma bênção. No meu caso, eu ainda tinha um pai assim, fiel e prudente. E tínhamos o reverendo Antônio Elias, que foi nosso predecessor em Cristo Jesus, nos precedeu no ensino do Evangelho da graça de Deus, com toda a bondade humana e riqueza de graça. Que bênção foi tê-lo tido perto ao lado, e como ele, várias outras pessoas da melhor índole do Evangelho possível. Então, você aprender a ser fiel e prudente num ambiente desse é natural. E a tentação não existe praticamente, porque eram pessoas que já estavam aqui na espera há 2000 anos, mantendo a fidelidade e a prudência. Como Lutero tinha ensinado, vivo como se Cristo tivesse... a cruz tivesse levantado ontem, Cristo tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Esse era o espírito existencial. E não havia tentação em relação à espera. Todo mundo se convertia com aquela paixão de que pode ser hoje. Ninguém sabe quando será, mas todo mundo que cria que seria. E isso não tinha a ver com data, mês e época, tinha a ver com a certeza de que mesmo não sabendo, não saber não importava, porque o que importava era saber que mesmo não sabendo, ele viria conosco, sabendo ou não quando ele viesse, mas viria e viria sim. E todos que criam nele, criam que ele viria, embora ele não tenha dito para ninguém quando seria. Isso criou um outro espírito, de uma outra geração, de gente sensata, de virgens prudentes, vigilantes, até que depois de 1977 começou a haver uma alteração. Chegou aqui, já estava nos Estados Unidos. Aí nós entramos ainda bem na década de 80, mas 10 anos depois... Em 87 foi quando aqui no Brasil, a pastora Valnice marcou pela primeira vez a data da volta de Jesus. E seria no ano seguinte, em 88, quando o Estado sionista de Israel faria 40 anos, cumprir-se-ia uma geração bíblica, que é uma outra predeterminação de natureza pentecostal, é um arbítrio, é uma cunha enfiada aqui que tem que ser crida como parte de um pacote, de um combo. E isso gerou frustração em muita gente quando 88 chegou e não deu em nada. E aí, com outras remarcações que não deram em nada, conclusão, veio logo depois a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, e com essas duas teologias veio o cinismo. Porque agora ninguém mais cuidava de olhar para cima, erguer os olhos e olhar e esperar o Salvador dos céus. Todo mundo passou a olhar aqui, ó. Aqui, nessa linha do tempo, no horizonte de dinheiro, propriedade, graça, não, acesso, poder político, controle, domínio, influência, autoridade terrena. Houve uma troca e não demorou. Dos olhos aos céus, fixados aonde estávamos esperando o Senhor, em menos de uma década, o olhar da sublimidade tinha sido trocado pelo horizonte imediato de eventos, de possibilidades, de moveres, de profecias, de riquezas, de promessas, de vantagem,
e da bênção do poder político, da influência, posicionando você numa das 7 colinas de Roma ou da Babilônia apocalíptica. Eles desistiram de esperar a salvação dos céus e se concentraram na expectativa da produção da sua própria salvação na terra, com as suas próprias autoindulgências, com a busca dos seus poderes imediatos, que é o que você vê sendo glorificado para todo lado. E uma pessoa como eu, num mundo como esse, numa igreja como essa, é herege, é apóstata, é o ente polêmico, é o contraditório, é o Satanás das opiniões gerais de uma igreja corrompida pelo diabo. Você, claro, está me entendendo. Só não está me entendendo se não quiser me compreender, mas vocês todos estão me entendendo. Então, a grande tentação sempre foi essa espera. Desde sempre. Foi por causa da espera que, por exemplo, no 4º século, Constantino entrou, mas entrou como faca quente da manteiga derretida. Fácil, fácil, tomou tudo. Foi porque depois de 3 séculos e meio quase, já havia um acumulado de frustração no coração dos discípulos de Jesus e havia um cansaço também por perseguições romanas contra eles. Quando chega um imperador que diz agora, olha, eu estou do lado de vocês e vou dar tudo o que vocês quiserem, tudo isso, e mostrou o Império Romano inteiro, vos darei, se prostrados me reconhecerem, me validarem como seu imperador. E foi muito mais além, porque a igreja chegou a chamar a Constantino de o 13º apóstolo de Cristo Jesus. Foi o hiato que já causou isso no 4º século. Dali para frente, os servos foram se tornando todos maus, como aqui em cima a gente lê no verso 48. Aquele servo sendo mau por causa da tentação da espera, da demora, sendo ele mau, ele disse, eu vou esperar o quê? Ele não vem para pegar o que é dele. Se ele não vem para o que é dele, o que era dele agora é meu. Igualzinho os arredatários da vinha, do campo, da fazenda, foi a mesma lógica. Ele está demorando a voltar. Um dia isso foi tudo dele, mas como ele não voltou e demorou demais a voltar, agora é tudo meu. A mesma coisa aqui com o servo mau. Consigo mesmo ele considerou, ele está demorando demais, então isso é meu. Aí mudou o comportamento porque ele já era mau. Como eu gastei um tempo aqui dizendo, tem gente que eu vi começar muito bem e terminar muito mal, porque já eram tendentes à maldade. Quando o indivíduo já tem essa tendência, mas ele vive no meio de gente muito santa, boa, limpa e justa, ele não tem espaço, ele é forçado praticamente pela bondade coletiva a seguir numa linha reta do Evangelho. Mas quando ele vem num tempo frouxo, e tem essa demora, e tudo está cercado de relatividade, ele começa a conversar com ele mesmo e chega a uma conclusão egótica. Se é dele e ele não vem buscar o que é seu e está demorando tanto, sei lá se ainda vem, ou se fui eu que entendi mal, mas entendendo bem ou mal, agora tudo é meu. Quando ele quiser, ele chega e que tome conta do que ele quiser tomar. Agora, enquanto ele não chegar, quem vai usufruir sou eu. E se alguém objetar, ele espanca, como espancava aqui os companheiros. Se alguém protestar, eu esmago, porque agora tudo passa a ser meu. A comida, a bebida, o dinheiro, as propriedades, a riqueza, tudo
Tudo que eu peço em nome de Deus é meu. Meu sobrenome virou Deus, e a maldade assim se manifesta. E ela é tão óbvia o tempo todo. Foi assim no Velho Testamento, foi assim que fizeram com Jesus e o mataram, foi assim nos dias dos apóstolos, foi assim o tempo todo, ficou institucionalizadamente assim do quarto século para cá, e a gente viu oscilações. Eu cheguei ao ponto de dizer que o tempo da minha conversão foi um tempo extraordinariamente precioso, porque a gente teve uns 25, 30 anos, talvez, no máximo 40 anos, de uma média de razoabilidade ponderada e de fidelidade e de prudência e de ensino e de temor e tremor diante da revelação do amor de Deus, que nos favoreceu, promovendo e provendo uma das gerações mais maravilhosas da história, que foi a que nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, alguns no início da Primeira Guerra Mundial, e viveram até o final do século XX, com os quais eu tive a melhor amizade, e foi um dos melhores tempos. Só não verifica isso quem não compara para trás e quem não olha com clareza e enxerga para frente, e muito menos enxerga o hoje, onde está tudo estragado e devastado e apostatado, por causa da tentação do tardou o noivo. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Cansa mesmo. Como eu já disse ontem, só repito rapidamente agora, cansa a todos. Ontem eu falei que durante o curso desses 52 anos de pregação, houve umas 5 vezes na vida em que eu fiquei mais ou menos uma meia hora fazendo perguntas sobre se ele não estava demorando. Eu disse ontem e vou repetir hoje, não foi 1 hora, nem 2 horas, nem um dia inteiro, nem um ano todo. No máximo alguns minutos, porque o meu coração nunca sofreu. E isso é uma bênção divina maravilhosa, mas eu nunca sofri dessas expectações. Eu me soube garantido por Jesus. Seja ele vindo para mim, seja eu indo para ele, tanto faz, para mim é uma coisa só. O que importa é estar com ele e saber que ele habita em mim. Porque ele habita em mim, eu já estou resolvido. E porque eu estou indo na direção dele, eu já estou resolvido. E se antes de eu ir na direção dele, ele vier na minha, no espaço-tempo, está tudo resolvido também. Eu não tenho o que perder, portanto eu não tenho o que perguntar. E sou eu, com a paz que eu tenho. Mas eu conheço. E com o passar do tempo, o indivíduo se converte, fica apaixonado, todas as noivas estão de olhos abertos, cheias de louvor, de adoração, de carinho. Meu Deus, Jesus, eu encontrei, que coisa linda. Os anos vão passando, aí o cara começa a estudar teologia, aí começa a estudar as várias linhas de escatologia, aí aprende uma eclesiologia nova, uma igreja com propósitos, que evolui para uma igreja com alvos de grandeza, que vai se configurar como uma igreja que se torna grande. O objetivo é se tornar mega, ter o máximo de recursos possível para que se justifique o estilo que se queira empregar e manifestar pela liderança daquela igreja. Como começou tudo assim, bem devagar, até que de repente chega a hora da loucura geral. Quando o disfarce da sandice dá lugar à insanidade rasgada e absoluta, e aí o cara fica mal mesmo, ou então assume que se ele não veio pegar o que é dele, o que era dele agora é meu,
ou pelo cansaço, todo mundo dorme. É um dos cenários que Jesus cria agora aqui. É o sono. É o desânimo. É o desinteresse. É a desesperança. É a falta de olhar perspectivo. É a perda da exultação da esperança. É a não empolgação mais com erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Quando essas coisas começarem a se manifestar, aí você espera, mas o fim não será logo, mas o fim não será logo, mas o fim não será logo. Não será ainda, haverá ainda outro tempo, e outro tempo, e outro tempo, e outro tempo, e mais gravidades, e mais gravosidades. Ou o indivíduo vai se tornar mal, ou alguns não aguentam. Por isso aqueles dias serão abreviados, porque senão ninguém suportaria. Mas mesmo com todas as graças e manifestações do Espírito Santo durante a espera, durante o hiato, todavia, Jesus disse que chega uma hora, chega um momento em que a alma humana cansa. E aí vem essa sonolência da desesperança. Aí parece que a vida toda vai ficando noite. E ele tarda em vir ter conosco e nos deixa como lá em João 6, os apóstolos ficaram naquele barco. Leia João 6. Já se fazia tarde, diz lá, e Jesus não vinha ter com eles no escuro. Já se fazia escuro e Jesus não vinha. E os ventos eram contrários, as ondas, tudo era contrário. E o barco não saía do lugar, estava a ponto de sossobrar. O coração deles entrou em desmaio. E Jesus não vem. Aí quando Jesus aparece na escuridão da noite, ainda é confundido com um fantasma. Começam a maioria já não reconhecerem mais nem a sua voz. Mesmo quando ele diz, não temais, sou eu, tem de bom ânimo, ainda tem quem diga, se és tu mesmo, manda eu ir andando sobre as águas te encontrar. Me dá uma prova. Porque até a familiaridade da voz dele, dos atos dele, dos modos dele, de tudo dele, chegar daquele jeito, para qualquer um seria uma anomalia, mas para ele, depois de tudo que os apóstolos tinham visto ser, fazer e realizar, deveria ser normal, mas não era. Eles tinham perdido todas as expectativas e todas as leituras e toda a eficiência cognitiva em relação a interpretarem Jesus corretamente na noite escura do tempo e da história. Porque o noivo tardava, todas as noivas foram tomadas de sono e adormeceram. Eu faço parte, você também, de uma geração de gente que está dormindo. A grande maioria dos que deveriam estar acordados, apercebidos, vigilantes, não estão percebendo as consequências do tempo da espera, as consequências da orgia, as consequências da embriaguez, as consequências do consumismo, do materialismo, da busca visceral e apaixonada pelos empoderamentos variados, e não perceberam como isso vai matando o fogo do espírito, a chama da alma. Chega a um ponto em que todo mundo está acordadamente funcional. Preste atenção no que eu estou dizendo. Todo mundo está acordadamente funcional, mas é só funcionalmente.
Jesus chama essa geração de mortos, sepultando os seus próprios mortos. São funcionais, levantam para trabalhar e sabem ganhar dinheiro, e se ocupam no máximo das coisas desta vida. Mas como Paulo disse em 1 Coríntios 15, por perderem a esperança na ressurreição, na volta do Senhor, na transcendência, na sobrenaturalidade, na habitação do Espírito no coração, por perderem toda essa vivacidade espiritual, que é o grande legado de vitória que a gente recebe para aguentar e suportar todas as coisas e permanecer inabalável, a maioria dorme. A maioria cansa, desiste. Eu já vi muita gente que não ficou má, mas ficou dormente. Cheio de gente dormente, gente boa, gente santa, mas que ficou dormente, que perdeu a sensibilidade. A gente que começa a dizer, Caio, não é tanto assim não. Não precisa tanto. Não precisa essa santidade. Não precisa esse compromisso todo. Não precisa essa raiz tão profunda. Não precisa a manutenção dessa efervescência de graça apaixonada no coração. Pelo amor de Deus. Jesus também tem que se tocar e vir pegar o que é dele. Do contrário, não há quem aguente. E tem muita gente que não é capaz de falar isso, mas é assim mesmo que pensa. E é assim mesmo que vive, e reage, e se manifesta. Porque todos praticamente adormeceram. Como Paulo, já escrevendo aos Tessalonicenses, foi a primeira carta que ele escreveu, é a primeira carta do Novo, o primeiro texto do Novo Testamento, é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda também. São textos dos mais antigos do Novo Testamento. Muito mais antigos do que os evangelhos, do que isso tudo. E é onde Paulo fala e usa essa analogia da virgem que dorme. Ele diz, nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos do sono, nós somos dos que acordam e vivem acordados. Nós não somos dos que desmaiam e desfalecem, nós somos dos que se mantêm atentos. Cuidado, porque a noite está chegando para muitos de vocês que estão desanimando, e isso não tinha nem virado ainda o primeiro século. Ainda se estava no século da ressurreição histórica de Jesus, e Paulo já escreve dizendo, olha o que está acontecendo. Porque todas as gerações tiveram a recrudescência de todas essas parábolas, outra vez, outra vez, e outra vez, e outra vez. Elas são recorrentes e crescentes e vão se tornando cada vez mais dilatadas, mais globalizadas, mais generalizadas. E nos nossos dias elas atingiram extensão, comprimento e alcance em todos os níveis como nunca antes. Por causa da tecnologia, por causa do apequenamento planetário, por causa das comunicações instantâneas, por causa do fato de que qualquer idiota é dono de uma televisão na mão dele para falar as maiores barbaridades. Aí tem uma audiência enorme de idiotas que dão toda a ênfase para divulgar aquelas idiotices, de modo que quanto mais loucura, quanto mais insanidade, quanto mais burrice, mais burrices e mais burros, quanto mais alienação, mais alienados, de modo que isso tudo só cresce para ficar pior. E o sono, quase inacordável.
Você sacode, 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 mas as pessoas não despertam, não acordam. Adormeceram todos. Será que você tem a coragem de enxergar e de admitir que o que você chama hoje de fé é um estado de sono alfa? Você não está, eventualmente, naquele sono REM profundo, que é quase uma morte. Mas a grande maioria dos que não estão em sono em estado REM, em estado profundo, estão, no entanto, vivendo um sono em estado alfa. Não chegam a estar acordados e não estão completa e profundamente adormecidos, mas perderam a vigilância. Perderam o discernimento, perderam a atenção a uma mortalha, a uma membrana, a uma camada. No melhor cenário dos que estão adormecidos em sono alfa, porque tem gente em sono profundo, e tem até aqueles que entraram já em catatonia inacordável, indespertável. Mas esses que adormeceram, sendo gente boa, todavia perderam muito discernimento. Eu vejo muita gente boa que eu sei que em estados de lucidez total, como no passado, não cairiam em determinadas idiotices quando eu vejo o cara tá lá dentro do buraco. Dizendo, rapaz, eu dei um mole e caí aqui, me puxa daqui, por favor, e você vai e tira. Mas perplexo, como é que ele conseguiu, como é que ela conseguiu, depois de saber tanto, depois de ter ouvido tanto, depois de ter entendido tanto, ter caído nesse estado de sonolência alfa. Todos adormeceram. O problema é que à meia-noite o noivo vai aparecer. Só que ninguém sabe quando é essa meia-noite. Essa é uma noite longa, é uma noite finlandesa, é uma noite na Groenlândia, é uma noite na Noruega, é uma noite, de fato, numa Iceland, é uma noite em Reykjavik, aquelas noites que duram meses. E o mundo está vivendo noites imensas, profundas, de treva, de escuridão, onde você procura alguém que ainda veja alguma coisa, mas mesmo quem via está em estado de adormecimento, está em sono alfa, está em numbness, está com aquela dormência espiritual, perdeu muito da sensibilidade original. E tanto mais quanto o noivo vá tardando, mais profundo esse sono vai se manifestando. E aí eu pergunto a você outra vez, dá para você perceber ainda, nesse estado de sonolência em que você está, de cansaço, de semidesistência, de desenergização, de perda de musculatura espiritual total, de envelhecimento das suas esperanças, numa incapacidade de se levantar contra
a demora e ser capaz de esperar contra a esperança. Como se diz que foi a esperança de fé de Abraão que, contra tudo e todas as evidências, creu que a promessa de Deus haveria de se materializar. Mesmo que ele próprio, já não tivesse mais a menor condição de ser o condutor humano da promessa e nem a mulher dele, mas ele cria num milagre. A promessa virá, a promessa vai se cumprir. Me responda. Você entrou nesse estado de sono, de cansaço? Eu vejo aqui a quantidade de gente que ama ouvir o que eu estou dizendo. Que me ama e me ama ouvir, ensinar o Evangelho. Mas os seus corações não são mais como eram há anos atrás, onde essa palavra os acenderia o ano inteiro em chama de esperança vigorosa. E hoje, talvez no fim do dia, eles já tenham esquecido, porque tem uma dormência crescente. O problema, minha gente, é que a meia-noite vai chegar. E ninguém sabe quando esse sino vai badalar. Mas, diz o verso 6, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Ouviu-se um grito. Essa volta de Jesus não vai ser marcada por profecias, por anúncios, por previsões, por textos escatológicos, por predições, por profetas e profetisas. Não! Nem os anjos sabem, nem o filho sabe. Quem é o profetinha canalha que diz que sabe? Quem é que tem essa ousadia satânica de dizer que sabe? Quem diz que sabe vai ser apanhado no laço da meia-noite. Quem diz que sabe vai ser apanhado no laço da meia-noite. Viu, Clarinha? Se anjos não sabem, e o filho não sabe, se ninguém sabe aquele dia, aquela hora, aquele tempo e aquela época, em nenhuma dimensão, nem nos céus, nem na terra, aquele dia não virá com anúncios proféticos, nem com textos escatológicos, nem com prenúncios, nem com reuniões sobre os montes para se esperar antecipadamente a volta dele, não. Conforme Jesus disse que ninguém saberia, aquele dia que ninguém sabe, aquela hora que ninguém conhece, aquele tempo e época que ninguém discerne, vai ser anunciado, conforme Jesus disse, com um grito. Um grito. Um grito. Eis o noivo. Eis o noivo. Para ir ao seu encontro. Vão encontrá-lo. Já. É agora. É assim que será, porque é assim que Jesus diz que o será. Eis o noivo, é o grito. Ouviu-se um grito. E quando Jesus escolhe minuciosamente essa expressão, e é uma das raras vezes em que Jesus usa a palavra grito, a gente ouve alusões a grito em Mateus 12, ele não gritará, nem se ouvirá na praça a sua voz. No mais, você não encontra a expressão de grito. No máximo, você ouve, então Jesus disse em alta voz.
Mas grito é uma expressão rara. E Jesus aguarda minuciosamente para essa declaração escatológica. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Aí é aquela coisa de Jesus já ter dito para nós: um será tomado, deixado o outro, dois estarão no campo, um é levado, o outro não é. É súbito, é não abrir e fechar de olhos, é assim, ó. Tem que estar acordado, ou tem que estar vigilante, ou mesmo que você durma, tem que ter azeite de reserva. Porque nessa espera, a nossa lâmpada existencial, espiritual, pode apagar. Como Paulo diz para Timóteo: reacende o dom do Espírito que há em ti. A lâmpada pode apagar. Pode ir mirrando, esvaindo. É ele que chega de vez em quando e não deixa o pavio que fumega apagar de vez, ele reacende aqui e ali. Senão nenhum de nós sobreviveria. Porque com o passar do tempo da história, todo mundo vai adormecer. Os que não caírem em sono profundo, ou em catatonia, ou em inacordabilidade, na melhor das hipóteses, ficarão naquele sono de alfa. Não estão completamente acordados e nem estão profundamente dormindo. Podem ser despertados mais rapidamente, mas ninguém deve brincar com a sua própria natureza nem com a sua própria condição, porque todos adormeceram. Então se levantaram todas aquelas virgens. Quando o grito foi ouvido: eis o noivo, segui-o! Todas se levantaram. Umas estavam mais prontas e prepararam as suas lâmpadas. Onde estão as lâmpadas? Teve gente que tinha dormido segurando a lâmpada, outros são mais relaxados. Onde é que foi mesmo que eu deixei a minha lâmpada, hein? Me ajuda, por favor, onde foi que eu botei a minha lâmpada? Aí quando acham a lâmpada, querem acendê-la, mas não adianta, não tem mais nem pavio. Queimou tudo. Não tem mais azeite. Não dá para acender. Não tem combustível. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as tolas, as insensatas, as mentalmente desguarnecidas, as não vigilantes, as distraídas, as preocupadas com outras coisas, as que não levaram esse compromisso tão a sério, vão pagar um preço incomparável. As nécias disseram às prudentes, nesse átimo de segundo, querendo resolver o que tiveram a história inteira para resolver e não quiseram. Tiveram todo o tempo para se prevenirem e não se preveniram. Tiveram todas as advertências, mas não levaram nada a sério. Acham que podem resolver depois da hora, depois do tempo. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. É gente que acha que vai poder sobreviver do que é do outro. Ou você carrega o seu próprio suprimento espiritual,
Ou não adianta. Não é o seu pai que vai ser o seu provedor, nem a sua mãe, nem a sua família, nem os melhores amigos. Cada um tem que carregar sua própria solução final. Cada um tem que carregar sua própria solução final. Não vale, isso merecia um recorte para você guardar a simplicidade do que Jesus está dizendo. Cada um tem que carregar a sua própria solução final. Não adianta, como Virgem Nécia, aqui de Mateus 25, distraída da volta do Senhor, na hora que se grita, chegou o noivo, você querer azeite do outro, achar que o outro pode te salvar, o outro não terá condição de te salvar. É você que tem que cuidar de você mesmo. Não adianta dizer, eu conheço um monte de gente prudente, sensata, que podem me ajudar. É o que pensam as nécias, as tolas, as bobas, os bobos, os idiotados. Pensam que podem se garantir nos prudentes, que viveram a vida com toda a vigilância. Eles vigiaram para eles próprios. A vigilância deles não te salva. Dai-nos do vosso azeite, é o que elas pedem, do vosso, reconhecem que é do outro. Mas o azeite tem que ser seu. Você não é salvo pelo Espírito Santo no outro, você é salvo pelo Espírito Santo em você. É salvo pelo amor de Deus em você. Ninguém pode separar você do amor de Deus que habite em você. Mas tem que te habitar. Não é por osmose, nem é por proximidade, nem é por familiaridade. Tem que te habitar. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Não vai dar tempo. Mas as prudentes responderam, não, a gente não pode. E não é egoísmo, é uma questão de racionalidade. E qual é a racionalidade? Para que não nos falte a nós e a vós outras também. A nossa reserva foi uma reserva que a gente trouxe para a espera, para a demora, para o atraso. E ninguém saberia de quanto tempo seria. E essas combustões, esse recurso, e esse azeite, e essa chama de vigor vem sendo usada para nossa sobrevivência mesmo enquanto a gente dormia. Não tem para dividir com vocês, porque senão não vai sobrar nem para nós, nem para vocês. Vai se perder todo mundo, ninguém vai ao encontro do noivo. Cada um tem que trazer o seu próprio, porque como ninguém sabe o dia nem a hora, todo mundo tem que ter sua própria reserva. Você tem sua própria reserva? De óleo, de azeite, de evangelho, de Espírito de Deus, de esperança, de amor, de revitalização da fé, de carinho, de cuidado pela vida. E eu não estou falando de ser religioso nem de ser fanático. Eu estou falando de amor, de amar, é de se dar, é de crer, é de esperar e de se comportar como quem vive em esperança. Mesmo quando esteja cansado, vive em esperança. Tem recursos para a existência. Mesmo quando está cansado e sonolento, vive em esperança. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras também. Ide antes, vós mesmas. Procurem aqueles que vendem azeite. Vão comprar.
O risco sempre foi todo de vocês. E vocês brincaram de arriscar até o fim. Vocês acharam que haveria uma solução? Vocês acharam que teria uma cláusula de salvação? Vocês acharam que haveria o voto do ministro Fux? Todo mundo se fuxou. Acreditou no voto errado. Não! As prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras também ide antes aos que vendem e comprem o azeite para vocês mesmas. Ou então, infelizmente, vivam com as consequências. Porque o Evangelho o tempo todo afirma que a gente vive com as consequências. Isso é inapelável, é tão certo quanto a morte. Preste atenção. É tão certo quanto a morte no Evangelho que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você leva pouco azeite para esperar, quando chegar a meia-noite da história, para você vai faltar. Se você leva seus provimentos extras de recurso existencial, de esperança, de fé, de amor, na meia-noite da história você pode estar cansada, cansado, mas na hora que se disser e se ouvir o grito, eis o noivo, você despertará e terá suprimento para a continuidade da viagem. Quem pensa diferente e trata diferente e escolhe não seguir o que Jesus ensinou, vai ter que aprender que tão certo quanto a morte é, também o é o princípio espiritual que diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pode fechar o parêntese. E prossegue Jesus dizendo, e saindo elas, é Jesus contando a história, saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. Saíram atrás de fazer negócios na última hora. Quem deixa para resolver a vida com Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus, o compromisso com Deus, a esperança com Deus, para depois da meia-noite da história, está comprando para si mesmo certeza de falência inapelável. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Isso é que é trágico. O noivo estava tardando. E elas disseram, agora, quando elas saem para comprar, o noivo chega. E as que estavam apercebidas, vigilantes, prudentes, acordadas, crendo, sem vacilar, essas entraram com ele na tenda do noivo, na recâmara do noivo, usando uma linguagem do Oriente Médio. Essas entraram para essa lua de mel, para esse gozo indefinivelmente prazeroso, indizivelmente guardado para aqueles que creem, como um galardão de glória gozada no amor de Deus. Sim. Então, quando essas apercebidas com lâmpadas e com fogo e com chama e com azeite, com reserva e preparadas, entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Fechou-se a porta, que é uma expressão que Jesus usa de vez em quando. Mateus 7, fechou-se a porta. Lucas 13, fechou-se a porta.
Nas parábolas anteriores que a gente vê aqui, fechou-se a porta. Ele usa muito essa expressão, e quando a porta fechar. Ou, como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Vão ficar distraídos e distraídas para lá e para cá até que a porta vai fechar. Essa é uma expressão recorrente, a porta vai fechar. E fecha pelo lado de dentro. Fecha por dentro. E você ficou de fora. Dentro da igreja, dentro da congregação, dentro do dízimo, dentro da bancada evangélica, dentro das guerras santas, dedicadíssimo a temas para os quais Jesus não deu a menor importância, e você quer matar outros por causa de tais temas, por causa do seu desinteresse pelo Evangelho e pelo seu interesse por si mesmo e pelo seu conforto, pela sua total falta de interesse pela exortação da profecia eterna, que dizia: o que eu tenho a dizer é, ninguém sabe o dia e a hora, mas quem quiser crer em mim, fique vigilante o tempo todo. Porque ele tarda, mas ele vem. E a porta vai fechar. Mais tarde, quando você chegar na sua loucura de achar que pode brincar e manipular os horários de Deus, a cronologia não conhecível de Deus, justamente por isso todos têm que andar em estado de prontidão permanente, vão ficar de fora e vão clamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É outra vez uma frase recorrente aqui nos evangelhos, é esse: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a gente vê aqui no verso 10, abre-nos a porta, Senhor. A gente lê em Lucas 13, 25, a mesma expressão: abre-nos a porta. Mas a porta vai estar fechada. E não há ninguém que tenha poder de abrir, nem anjo, nem arcanjo, nem o teu pastor, nem a tua religião, nem o teu credo, a tua catequese, a tua doutrinação. Ninguém vai abrir a porta. Quem fechou por dentro não deu autoridade para ninguém abrir, para quem não quis viver com o coração aceso pelo azeite da esperança do reino de Deus. Mas ele, o noivo, lá de dentro respondeu: as noivas tolas, loucas, insensatas, embora muito avisadas, ele respondeu: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. A gente nunca namorou, a gente nunca se conheceu. Eles nunca demonstraram ter nenhuma esperança, amor. Não sei nem por que vocês estavam aqui. Não fazia nenhum sentido, nunca fez nenhum sentido o modo como vocês diziam que eram meus e me esperavam. Nunca coincidiu com aquilo que eu esperava de vocês. Porque o que importa não é o que vocês dizem que esperam de mim, diz Jesus. O que importa é o que eu espero de vocês, afirma Jesus. Guarde isso no coração. Jesus diz: o que importa não é o que vocês esperavam de mim. O que importa é o que eu anunciei, afirmei e ensinei que eu esperava de vocês. É isso que importa. E agora é só isso que conta. E eu não sei quem vocês são. E vocês vão ficar de fora. Em verdade vos digo que eu não vos conheço.
Essa é uma das expressões mais fortes do Evangelho, porque isso é Cristo Jesus dizendo: eu não conheço você. Ele conhece um monte de gente que nunca ouviu falar o nome dele. Na Índia, na China, no Japão, na Mongólia, em lugares tão distantes aonde o nome dele não chega, ou chega não o suficiente, ou chega só como nome, mas não como conteúdo absorvível, ensinável, pedagogizável, compartilhável, discipulável. Não. Essas pessoas nunca tiveram informação, nunca nem ouviram o nome, mas viveram com muito mais prudência, sensatez, calma, mansidão, pacificação, justiça, verdade, trabalho, esforço, solidariedade, carinho, cuidado pelo fraco, altruísmo, bondade paterna, bondade materna, bondade filial, honrando pai e mãe, doçura relacional. No mundo inteiro tem gente assim. Esses Jesus conhece, mesmo que eles nunca tenham ouvido o seu nome, mas o que importa não é você conhecer o nome Jesus. O que importa é Jesus conhecer o seu nome. Você está me ouvindo, Clarinho? Tudo que eu venho falando de 2 minutos para cá é para você guardar para sempre. O que importa não é que você conheça o nome Jesus. O que importa é que Jesus conheça o seu nome, mesmo que você nunca tenha ouvido o dele. Isso é o que faz diferença, porque o que importa é ele dizer: eu conheço você. Isso bota você para dentro. Agora, o que é tragicamente importante é quando ele inapelavelmente diz: a porta está fechada, eu não conheço você, eu não sei quem você é, eu nunca te vi antes, eu não fez parte dos nossos vínculos, eu não sei teu nome, eu não te conheço. Você viveu contra o próximo, viveu contra mim. Você viveu contra a vida, viveu contra mim. Você viveu contra o amor, viveu contra mim. Viveu contra o fraco, viveu contra mim. Viveu dando importância a poderes, se enfraqueceu para a eternidade inteira. Eu não sei quem você é. Então Jesus conclui: vigiai, pois, por causa disso. E porque não será diferente, será assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois. E a razão é simples. Porque não sabeis nem o dia nem a hora. Ô Jesus, eu quero te pedir essa parábola que é tão simples tenha um lugar de reconhecimento, de verdade e de exortação e de acordamento, de despertamento no nosso coração. E se ouça hoje a tua voz e diga: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos.
e Cristo te iluminará. É o que eu peço que o Espírito de Deus realize agora em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai parar por aqui no dia de hoje. Esse é um dos dias mais quentes de todo esse período, de todo esse ano. Para nós aqui em Brasília, hoje provavelmente esteja sendo o dia mais quente do ano. E eu tenho a bênção de morar numa casa fresca. Eu entro na minha casa, parece que tem ar-condicionado em todo lugar, embora não tenha, mas é fresco. O sol passa ao contrário, não pega sol em nenhum lugar, é um frescor, é um bem-estar muito grande que essa casa oferece, e esse jardim, particularmente, facilita extremamente a vida da gente que mora aqui, mas está quente. E está mais quente ainda ali no Supremo Tribunal Federal. Você está vendo um Pix passar aqui de CPF? Está vendo o CPF escrito Caio e Adriana? É para quem pergunta, como é que eu posso fazer para te ajudar pessoalmente? E é nesse Pix aí você faz ajudas pessoais. Agora, está vendo outro? Um CNPJ. CNPJ é o meu ministério, não sou eu, não é para mim. Não é para mim e não pode ser, nunca foi nem será. É para ajudar a realização do meu ministério. Porque eu não faço o que eu faço sozinho. Tem muita gente trabalhando comigo e eu preciso que você ajude o meu ministério. Ajude a esses muitos que me ajudam trabalhando, mas tem mulher, filhos, tem responsabilidade. Todos nós temos e eles precisam ser atendidos nas necessidades concretas das vidas deles, como você precisa ser atendido nas suas. É tudo igual ao que é com você. Está aí o CNPJ. E tem aqueles que dizem, tem algum outro meio? Tem. Escreva caiofabio.com.br, enter. Aí você cai aí no blog, contribuição ali em cima, no branco, piscando, ó. Clica, entra e tem ainda 2 contas bancárias, uma do Santander e uma do Banco do Brasil, com as agências e os CNPJs correspondentes. Mais opções de contribuição? Tem. Passa aí tem os mesmos bancos, são exatamente os que eu já falei, e abaixo tem os cartões de crédito. Você sabe como utilizar para enviar uma contribuição única ou aquela programada mensalmente para o ano inteiro, ou quantos meses você queira. Abaixo o PagSeguro. E para os que me assistem fora do Brasil, nós temos o PayPal. PayPal está aí para todo mundo que está nos vendo fora do Brasil. Nos ajude. Agora, meu grande prazer é convidar você para fazer os meus cursos. Como é que você acessa? caiofabio.com.br/cursos. Enter. Aí você cai aí nos cursos. Atrás de cada banner desse, tem um vídeo meu explicando o que eu entrego em cada um desses cursos. Todo mundo já sabe como funciona. Clica, ouve, vê se é o curso que você quer. E aí tem cursos que você não pode perder de jeito nenhum. De jeito nenhum, como reconexões, como Jesus, a chave hermenêutica, como o medo de quê, como ativar. Todos eles são fundamentais para você aprender a botar sua fé em prática e a usufruir o benefício do Evangelho, do seu estado mental, na sua atitude emocional, na sua postura comportamental, na construção do seu caráter, da sua vida e do ser humano que você precisa aprender a ser. Está tudo aí e é para fazer crescer. E tem um curso novo que eu estou oferecendo no mesmo ambiente, caiofabio.com.br/cursos.
É o poder dos salmos. É a leitura dos salmos tendo Jesus como chave hermenêutica. Peça o seu no mesmo lugar e você vai ganhar centenas de evangelhos aplicados ao cotidiano da existência. É maravilhoso o resultado. Me prove, faça esse curso, O Poder dos Salmos, e depois me diga se a sua vida não foi revolucionada, se a sua fé não atingiu um estado de inabalabilidade incomparável com tudo que você já teve antes. Faça isso agora. É uma oferta exclusivamente para você. Amanhã eu estou de volta aqui e amanhã eu vou ler o nome de todos aqueles que pessoalmente têm me ajudado, porque eu faço isso com extrema gratidão, no mínimo uma vez por semana. Um grande beijo e Deus abençoe você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.